Então, boa noite a todos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje novamente. E antes da gente começar a nossa conversa, né, nosso bate-papo de hoje sobre esse tema, espelho da vida, eu vou falar alguns recados aqui na casa. Então, só para lembrar a todos vocês, nós temos vários trabalhos na casa, ainda aqui pela primeira vez. Quem gostaria de ter mais informações, que tem vindo aqui, nós temos muitos trabalhos sociais e temos também muitos estudos em grupo. Hoje ou ontem, eu encontrei uma conhecida da rua e falou assim: amiga, eu fazer algum estudo lá no centro. Falei, nossa, nós temos muitos grupos de estudo e muitos horários. Então, nós temos de segunda, de terça, temos o grupo da sopa. Na quarta-feira é hoje, nós temos trabalho público. Na quinta-feira tem estudo do livro dos médiuns, tem grupo do livro dos espíritos. Nós temos, na segunda-feira, às 4 horas da tarde, um estudo comigo sobre uma trilogia de Manuel Filomeno de Miranda sobre a transição planetária. A trilogia são 4 livros. Nós estamos terminando o segundo, mas pode entrar a qualquer momento. É sensacional esse estudo, porque ele traz toda uma... Ele conta do outro lado, do plano espiritual e da Terra, todo o processo de transição planetária, principalmente no que diz respeito à reencarnação de espíritos de outros órgãos, de outros sistemas solares, planetários, que já chegaram já há um bom tempo aqui na Terra. E esse processo todo de adaptação é muito interessante, o estudo dos 4 livros sobre mundo de regeneração e transição planetária de Manuel Filomeno de Miranda. Na segunda-feira, às 4. Nós mudamos para as 3 horas agora, né? 3 horas, 8h30 era 4. Agora é às 3 da tarde. E no sábado, a gente começou o estudo sistematizado da doutrina espírita para iniciantes, ou para aqueles que já fizeram alguma vez e querem retomar os estudos. Esse sábado agora vai ser o primeiro sábado, que será às 10 horas da manhã. Estava sendo às 2h30 da tarde. O pessoal pediu para que fosse de manhã para não ter o sábado à tarde livre, né? Porque tem vários que já têm vários grupos aqui ao longo da semana. Então, é excelente. A gente está começando agora, o EST, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita é coordenado por mim. Então, é no sábado, às 10 horas da manhã, aqui mesmo, tá? Então, quem quiser começar, a gente está no livro 1. São de 2 a 3 anos de estudo, são 4 todos, 4 volumes, sem pressa, começando do zero, tá bom? Então, quem tiver interesse pode começar também, tá? Vamos, então, fazer a nossa oração e vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, esse que é o nosso mestre incomparável de todas as horas. E vamos rogar a sua presença amiga entre nós, para que a espiritualidade amiga que há muito preparou esse recinto desta casa para nos atender, possa também estar conosco derramando sobre nós as suas bênçãos, nos desejando coragem, forças, e que Jesus possa continuar nos apontando com o seu cajado os melhores caminhos que devemos seguir para aproveitarmos ao máximo essa experiência educativa aqui na Terra, da qual estamos vivendo. Que assim seja. Então, o tema de hoje é Espelho da Vida. Ele trata de um livro de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. Esse livro, eu considero ele uma joia rara da literatura espírita, como tantos outros, naturalmente. Mas o livro Pensamento e Vida, ele se origina pela história dele. Na verdade, ele se origina no plano espiritual, onde Emmanuel e outros benfeitores, outros instrutores espirituais, eles fazem um curso preparatório
para a reencarnação. E esse curso do lado de lá da vida, para os espíritos que vão reencarnar, também tem o nome Pensamento e Vida. E aí, Chico Xavier e outros aqui da Terra, encarnados, pediram que Emmanuel pudesse nos dar também um livro ou um curso que pudesse nos preparar também para o desencarne. Né? Do mesmo jeito que o curso prepara para reencarnar, preparar-nos para a nossa partida. Então, o livro Pensamento e Vida é uma réplica do curso que é dado do lado de lá para aqueles nossos irmãos que estão se preparando para voltar para a Terra. Então, a gente começa a ter uma noção de que a volta aqui para a Terra, ela não é dada aleatoriamente, de súbito. Né? Nós já sabemos, nas obras de André Luiz, que trata da vida espiritual, que alguns podemos demorar aí centenas, séculos, até na casa do milhar de anos, em profundo processo expiatório de resgate, aguardando uma oportunidade. Então, felizes daqueles que conseguem uma vaga para voltar para a Terra. Em plena transição planetária, em plena passagem, transitando para o mundo de regeneração, só os merecedores terão a chance de voltar para esse planeta já em fase de regeneração. Porque voltaremos já como cooperadores de Jesus. Então, por que não começar desde já? Mas Emmanuel, ele traz, então, ele indica para o Chico Xavier esse livro, Pensamento e Vida, que é uma réplica desse curso que é dado, então, do lado de lá para aqueles nossos irmãos que estão se preparando para reencarnar. O livro é sensacional, é só quem tiver vontade de adquirir, é só falar na maninha aqui da biblioteca, que a gente tem o livro, traz o livro. É um livro que vale a pena tê-lo, vale a pena ler, vale a pena estudar. Bom? E o primeiro capítulo desse livro, Emmanuel traz esse temático, o espelho da vida. E eu começo perguntando para vocês: o que de nós é um espelho da vida? Pensa na palavra espelho. Espelho é algo que reflete, né? Alguma coisa. O que Emmanuel chama de espelho da vida? Quem veio aqui já lá no domingo que não vale. Já sabe, já falei no domingo que diz. O pensamento. Na verdade, esse grande espelho que reflete tudo, na verdade, reflete e volta a sua imagem. Quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê? A nossa própria imagem no espelho. É como se o espelho estivesse devolvendo aquela imagem para nós, certo? Então, vejam, quando Emmanuel fala espelho da vida, é aquilo que nós observamos, pensamos, sentimos, que nós projetamos nesse espelho da vida e que volta para nós. E ele começa falando da joia rara chamada pensamento. Se nós formos estudar o pensamento, Allan Kardec, acho que na questão 27 do livro dos Espíritos e demais, ele traz essa questão do fluido cósmico universal. E que nós estamos imersos por completo, os Espíritos respondem para ele, nós estamos imersos no fluido cósmico universal, certo?
E se nós estamos imersos nesse fluido, que é o hálito divino, segundo Emmanuel, é o hálito divino, e essa palavra hálito, ela aparece em outros momentos para caracterizar o fluido cósmico universal, tá? Esse hálito divino. Por quê? Allan Kardec, nessa questão, os espíritos respondem que é nesse hálito divino que está o amor de Deus. Então, nós estamos imersos no amor divino, queiramos ou não, os bons e os maus, os justos e os injustos. Todos nós estamos imersos nesse hálito divino, no fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, ele é responsável por criar a vida que procuramos. Então, é muito delicado e sério. O pensamento nosso, ele cria a vida que nós procuramos. E que vida nós estamos procurando? Então, para e avalie a qualidade dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos são compostos pelas nossas ideias, pelas nossas crenças, pelas nossas emoções. Todo esse cálculo que forma o nosso pensamento cai no fluido cósmico universal, ele se estende ao alvo e ele volta. Então, se nós desejamos o bem ou se nós desejamos o mal, isso reverbera como um espelho que reflete o que eu procuro e que devolve para mim aquela imagem. E Emmanuel, nesse capítulo, Espelho da Vida, ele diz que nós somos como um diamante bruto sendo lapidados. E que em algum momento esse diamante vai fulgurar em luz, vai emitir luz. E que nós chegaremos nesse ponto. Lembra do André Luiz, no livro Revolucionários da Luz, tem um mecanismo da mediunidade que ele está fazendo bem em determinado momento, ele percebe que ele está emitindo luz, como ele ficou emocionado em ver que ele estava começando a emitir luz própria. Então já é um passo a mais no processo evolutivo dele. Por que diamante bruto? Porque no estágio em que nós estamos, como espíritos de terceira ordem, encarnados no planeta de provas e expiações, nós somos ainda muito instintos, porque na verdade nós somos recém-saídos dos mundos primitivos. Como a gente é recém-saído de um mundo primitivo, nós temos muito mais instinto do que sentimento, diz o Espírito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que ele trata do amor. Então, nós temos muito mais instintos, presta atenção, do que sentimentos. Porque o sentimento, ele é um instinto depurado, apurado, evoluído. Nos mundos primitivos, de onde nós somos recém-saídos, ali os seres que habitam estão num momento evolutivo muito bruto ainda, muito instintivo, muito reativo. Reage mais do que age, como se aquele cérebro, aquele pensamento fosse igual de um crocodilo, a gente fala de um réptil. Um réptil, você cutuca ele, provoca, ele reage para se defender.
E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: nós estamos reagindo muito? Ou nós estamos já um passo para frente, já depurando-nos para que possamos sair do instinto para o sentimento? Porque depois o sentimento é o amor. Então veja que o amor é um sentimento novo para nós. Porque em mundos primitivos, da onde nós estagiamos durante muito tempo, o amor é pouquíssimo ou nada conhecido ainda. Porque nós reagimos muito mais do que agimos e pensamos. Então veja, se nós já subimos um degrau da escada de Jacó, um degrauzinho dentro da escada de Jacó, saindo do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Aqui neste mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem. E nós ainda somos espíritos de terceira ordem. E habitamos um planeta solar muito, vamos dizer assim, muito pertinente ao grau dos seus habitantes. Certo? Então, veja, por que a gente está falando tudo isso, esse painel geral? Para entender que para pensar o bem, pensar o amor e gerar ondas no fluido cósmico universal que se espalhem e depois voltem para mim, nós temos que estar muito mais pensando e agindo do que reagindo. Nós estamos de que jeito? Reagindo mais ou agindo? É só pensar, não precisa contar para mim. Cada um sabe que ponto está. Será que eu reajo toda hora? Quando alguém discorda de mim, por exemplo? Quando alguém faz uma crítica? Quando alguém pensa diferente de mim? Professa uma outra crença? Ou outro partido político? Como é que eu estou me comportando mediante essas situações? Eu estou reagindo mais ou estou agindo mais? Então, é uma coisa que nós temos que começar a prestar atenção. Porque a benfeitora Joana de Anjos nos adverte que a mudança do pensamento, a mudança do comportamento, a mudança desse modelo reativo que a gente recém saiu do mundo primitivo, é possível uma mudança, porque nós precisamos treinar o nosso cérebro. E o nosso cérebro, o nosso pensamento, ele é treinável, ele é modificável, conforme nós vamos treinando. Isto é, toda vez que lhe advier um pensamento perturbador, diz ela, substitua-o por um pensamento edificante. Toda vez que advier um pensamento perturbador, aí eu quero esplanar aquele cara lá bacana, né? Substitua esse pensamento, esse desejo íntimo, por um pensamento edificante. É esta prática que vai substituindo o modelo primitivo e bruto, do qual nós recém saímos, para um modelo muito mais de sentir e de gerar amor e de gerar ondas nesse espelho da vida, que pode banhar tudo que está à minha volta e voltar para mim de maneira ok. Né? Então, o universo, ele responde da forma que você pensa. E pensar cria a vida que procuramos. E aí, nós conhecemos muitos irmãos e irmãs que são polixosos, que tudo é queixa, que tudo é negatividade, que tudo é ai, 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 ui, ui, não é? E assim você vai criando um clima
de pensamento e o clima mental, que Emmanuel diz: nós ficamos sob o clima que merecemos estar. Porque ninguém muda o outro ao peso do seu martelo. Ninguém muda o outro ao peso do seu martelo. Emmanuel, no livro O Companheiro, os Companheiros. Como eu crio a vida que eu procuro por meio do meu pensamento? Vocês estão felizes com a vida que vocês estão criando? Com a maneira, com o tipo de sentimento que pensamos? Então, é hoje muito mais questionamento do que respostas. Porque é esse padrão que se repete e que nós estamos vindo repetindo ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas reencarnações, existe um padrão. Porque existe, gente. Quantos de vocês existem dentro de vocês? Quantos? Você já morou em Paris, você já falou outra língua, você já foi homem, você já foi mulher, você já foi. Quantos de nós existem dentro de nós ao longo das nossas reencarnações? Só que existe um padrão que a gente vem repetindo, que essa tem sido a nossa queda moral. E a gente tem essa tendência, porque é um padrão, um atrator para repetir o erro do passado. Nós continuamos cometendo os mesmos erros há milênios. Com alguma leve diferença, mas é naquele padrão. Ou é do vício, ou é do vício do álcool, ou é do vício do sexo, ou é do vício do tabaco, enfim, o vício da reclamação e da queixa. Nós temos um padrão. Esse fio tem nos acompanhado. Percebam que aonde você tem mais dificuldade, é ali que você tem que visitar. É ali que você tem que voltar e visitar. Onde você sente que você tem mais dificuldade. Ali está o padrão da queda. Ali está o padrão onde eu já caí em muitas encarnações. Padrão moral, né? Da traição, da calúnia. Que padrão eu estou trazendo? Que eu tenho repetido? Que eu sinto que aquilo é meio familiar até para mim. Sério. Então, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, tudo que nós pensamos, são milhares de pensamentos no dia, a gente não pode ficar fora dessa permuta. Então, tudo que nós pensamos, o espelho da vida recebe e reflete de volta para nós. Então, vale muito a pena a gente rever, né? O que nós estamos refletindo nesse espelho? O que estamos refletindo nesse espelho? As belezas da vida? As amarguras? Porque as dores e o sofrimento, nós já sabemos que eles são característicos de espíritos de terceira ordem. Porque eles são mestres, são a dor e o sofrimento como professores a nos ensinar alguma coisa aqui. O que é que eu tenho que aprender com essa dor? O que a vida está querendo mostrar que eu tenho que aprender com isso? Então, de vez eu me chafurdar na queixa e na lamentação, eu vou perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Porque Jesus
se estiver na frente de vocês, agora, lembre do cego Bartimeu? Lembra da história do cego Bartimeu? E o cego Bartimeu falou, Senhor, cura-me. Jesus falou assim, o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Porque a partir do momento que eu te curar, você será outra pessoa. Quando você começar a enxergar, você vai ser outra pessoa. Jesus vai perguntar para vocês, o que você quer que eu te faça? Vocês já estão preparados para dar a resposta para ele? O que vocês querem que eu faça? Porque Paulo de Tarso, quando Jesus foi inquirido por Jesus, Paulo, por que me persegues? Naquele momento, Paulo volta, mesmo cego, só diante daquela luz que ofuscava, de Senhor, o que queres que eu faça? Olha isso. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Ali naquele segundo, a conversão de Saulo, ou Saul, estava instalada. E será que nós temos tido esse tipo de conversa com Jesus, que é nosso irmão maior? Tudo vê, tudo sabe tudo de nós. Senhor, o que queres que eu faça? Ou se ele estiver na frente de vocês, ele vai perguntar como ele fez com o cego Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Cuidado com o que você vai pedir. Tem uma meditação que chama Visualizações Terapêuticas, do Divaldo Franco. É um CD, hoje tem no YouTube gratuitamente. É só baixar, chama Visualizações Terapêuticas. Nessas visualizações de cura, Joana de Anjos vai conduzindo a meditação, a visualização, até um determinado momento que você encontra Jesus. E nesse momento, Jesus pergunta para você, o que você quer de mim? Peguem no YouTube hoje, quando chegarem em casa, chama Visualizações Terapêuticas. Tem 2 momentos de cura e uma visualização terapêutica de libertação das mazelas. É sensacional, é maravilhoso. Quem conduz é Joana de Ângeles, por meio do Divaldo Franco. Porque é por meio da visualização, você pensa e visualiza, que você muda o pensamento. Tudo começa no pensamento. Para encerrar. Tudo começa no pensamento. No Organon, que é a matéria homeopática de Hahnemann, que foi um colaborador de Jesus na codificação kardeciana, Hahnemann começa na primeira página, estampada do Organon da matéria homeopática. Tudo começa no pensamento. As doenças, as curas, tudo começa no pensamento. O pensamento cria a vida que procuramos. Então, quero que nós saiamos daqui hoje só refletindo sobre isso. Que vida eu estou criando para mim por meio da qualidade dos meus pensamentos? O que eu estou espelhando nesse espelho da vida? Refletindo e que está voltando para mim desse jeito. Aonde é Jesus? Que é o meu padrão de queda que eu tenho repetido há milênios e que eu preciso definitivamente atender isso e botar uma melhoria nesse padrão de queda. E lembrando, por fim, eu já vou repetir só mais uma vez, nós permanecemos sobre o clima mental, sobre o clima da qualidade dos nossos pensamentos. Então, toda vez que nós estivermos sentindo uma perturbação, uma tristeza, uma melancolia que a gente não sabe de onde vem,
Cuidado, nós estamos envoltos há muitos e muitos irmãos espíritos desencarnados que ainda sofrem e tentam sintonia com estes pensamentos. E nós podemos dar guarida para isso ou não, iniciando em nós uma obsessão simples, que a gente chama, para isso ir crescendo depois. Então vamos cuidar da qualidade do que nós pensamos, porque nós somos como antenas, como radares, buscando sintonias, e aí vai depender do nível, da qualidade dos nossos pensamentos, é que nós vamos nos sintonizando. Então, sintonia é tudo. Vocês querem sintonizar com o quê? Com o quem? Com que padrão de sentimento? Com o hálito divino? Porque todos estamos imersos no amor de Deus por meio do Filho do Cosmos Universal. Então, o amor de Deus está em nós. Por que é que a gente ainda não assimilou isso? Por que nós ainda temos dificuldade de sentirmos que nós estamos imersos nesse amor, que é justiça, que é puro amor e bondade, e acerenar os nossos corações, pacificar as nossas almas e nos tornarmos definitivamente, no tempo que ainda nos resta aqui nessa experiência na Terra, cooperadores de Jesus. Que a transição está em pleno curso, está a galope. E a pergunta é: estamos cooperando com Jesus ou estamos atrapalhando a regeneração planetária? Porque o joio do trigo já está sendo separado. Bom, então só para a gente parar e pensar na qualidade do nosso pensamento hoje, como a vida é um espelho. Tudo que a gente refletir nesse espelho vai voltar para nós. E nós desejamos que pensar o bem para que volte o bem para nós. E lembre-se, momentos de tristeza, de raiva, de melancolia farão parte ainda das nossas vidas, mas nós precisamos ir treinando não sentir mais. Nós já não estamos mais no mundo primitivo, mas trazemos esses sentimentos que são muito recentes para nós. Nós acabamos de sair há poucos milênios, poucas centenas de anos do mundo primitivo. Nós estamos num mundo de provas e expiações e somos espíritos de terceira ordem ainda. Então a gente vai ter sentimentos de paz nele, mas o importante é reconhecê-los, identificá-los e lutarmos com todo o nosso fervor para domarmos as nossas más tendências. É isso que Allan Kardec disse, que se reconhece o verdadeiro cristão. É pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Bom, nós vamos passar para a segunda parte agora, que é a parte dos passes. Lembrando a todos que o passe é uma transfusão de energias do plano espiritual para nós, que não é obrigatório. Os passistas vão se dirigir à sala de passes. As crianças estão vindo agora ou não? Vai dar passe lá, né? Então as crianças vão tomar passe lá, os adultos ficam aqui e terminando o trabalho de passe, vocês podem já ir para os seus lares. Vamos fazer a prece então de encerramento? Vamos agradecer a Deus por termos podido estar aqui hoje, pelos espíritos amigos que nos acompanharam, por termos vindo aqui aprender um pouco mais sobre essa doutrina de amor. E rogar a Deus que nos acompanhe até nossos lares. E que permaneça conosco esta noite, nos protegendo de todo mal, nos incluindo bons pensamentos e nos erguendo das nossas inúmeras quedas morais, pegando nas nossas mãos, qual crianças vacilantes que ainda somos. Seja conosco e sempre nossa gratidão eterna pela oportunidade de estarmos aqui na Terra. Que assim seja.